Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Estamos na campanha Como Deus é Grande. Estamos buscando entendimento de como Ele é grandioso. No Salmo 147, versículo 5. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Grande é o nosso soberano, grandioso, poderoso, e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Quem consegue entender a grande obra que Deus fez à humanidade, perdoa os nossos pecados, perdoa toda perversidade. Assim uma pessoa se arrependa, volta para Deus, se arrependa dos seus pecados na mesma instante. Ele está de braços abertos para perdoar e para jogar todos os nossos pecados no mar do esquecimento. E mais ainda, enviou seu filho, seu único filho, para salvar a humanidade. Você já pensou? É impossível medir o seu entendimento. E tremendo é o seu poder. Olha o que ele fez. Ele enviou Jesus e Jesus veio mostrar como é o Filho, como é a vida do Pai e do Filho, o amor que eles têm pela humanidade. Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Quantos milagres Jesus fez quando esteve aqui na terra e quantos milagres ainda continua fazendo, porque nós só não vemos, não tocamos, mas sentimos a presença de Jesus. Você já sentiu a sua presença, a sua doce presença, a doce presença do Espírito Santo que habita dentro de você? Você é uma pessoa que busca incessantemente essa doce presença e esse grande poder que está dentro de você, meu irmão, minha irmã. Como os discípulos de Jesus ficavam na presença de Jesus. Hoje vamos falar dessa doce e santa presença e poderosa presença, a presença de Jesus, do próprio Deus encarnado aqui na terra. Em Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Vai imaginando a cena, vai imaginando tudo, fica pensando, e se você estivesse naquele barco? E se você estivesse vendo Jesus de madrugada andando sobre o mar? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas
Quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram e dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Meus irmãos, minhas irmãs, imagine você naquele barco e vendo aquela cena. Você ia pedir para Jesus para andar sobre o mar? Você ia pedir para ir de encontro a Ele? Ou você ia ficar perplexo ali dentro, olhando, só olhando? Muitas pessoas olham os outros viverem e não vivem o milagre. Não vivem seu milagre porque eles não têm coragem de pedir. Eles acreditam que eles não são capazes, mas nós não somos capazes mesmo. Quem é capaz de operar o milagre é Jesus Cristo. É o nosso Deus, que é grandioso demais. É a Santíssima Trindade. Não somos nós. Mas quando você fala, o que foi que aconteceu? Qual a diferença? Pedro abriu a boca. Pedro falou. Um desejo do seu coração foi atendido, porque ele falou. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, não foi depois, não foi com um tempo depois, não foi, quem sabe, ele não deixou ele ir lá profundo para poder segurar na mão de Pedro. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, tá o segredo. Não podemos duvidar dos milagres de Deus. Não podemos, porque nós, seres humanos, somos limitados. Mas como diz no Salmo 147, grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Toda sabedoria, todo entendimento, todo discernimento, tudo que um ser humano pensa, imagina, sonha, viu, é impossível de acompanhar a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus, o seu tremendo poder. Então, quando há um impossível, é quando Deus entra. Porque através do impossível é que todos veem que Ele existe e que Ele é poderoso e que Ele pode mudar a situação. Jesus veio para mostrar isso. Andou sobre as águas. Qual o homem que anda sobre as águas? Ninguém consegue andar sobre as águas. O mar se cala diante de Jesus. Os ventos se acalmam, o mar se acalma, os ventos se calam. Tudo fica normal. Quando Jesus chega, só que o sobrenatural acontece diante dos olhos dos homens. E foi assim que os seus discípulos disseram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E o adoraram. Adoremos a Deus, adoremos a Jesus, adoremos ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade, porque na hora de um socorro, quando você pede, você é socorrido. Nós estamos na campanha do Salmo 70, onde pedimos: apressa-te, ó Deus, em socorrer-me. E Ele vem em nosso socorro, não esqueça disso. O que é que você está precisando urgente que você não pode esperar? E que Deus sabe da tua necessidade e que você vai usar sua fé em seu favor
Por que que muitos recebem e outros não? Porque não querem obedecer a Deus, porque não querem clamar a Deus, porque não querem esperar o tempo certo de Deus. O milagre acontece no tempo certo e às vezes no de repente. Ninguém estava esperando que Jesus ia chegar no de repente ali no barco, andando sobre o mar. E menos ainda que Pedro ia pedir para andar sobre as águas e ir até ele. Mas tudo isso aconteceu para a glória de Deus. E Jesus já sabia de tudo isso, que Jesus ficou orando e mandou eles ir para o barco e o barco foi levado pelas águas, pela força das águas. E Jesus já sabia de tudo isso. E foi na maior calma, na tranquilidade que o milagre aconteceu. É em águas tranquilas, é em tempo que você não está esperando, que aquilo que para você é impossível, é possível para Deus. Olha o que aconteceu com o mesmo homem, com a mesma pessoa. E muitas vezes, muitas pessoas, elas não recebem o seu milagre, mas tem um ali no meio que recebe vários milagres, porque ele continua insistindo e ele continua obedecendo. Olha o que a obediência faz. Lucas capítulo 5, versículo 4 em diante. Tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Imagine a cena, meus irmãos, minhas irmãs. Continuando, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha, este homem, Pedro, ele ficou muito obediente a Jesus. Ele viu o que aconteceu no barco, ele viu que Jesus andou sobre as águas e daí em diante ele mudou tudo dentro dele e ele passou a obedecer. Passaram a noite tentando pescar e não pescaram nada, mas ele falou: Mestre, porque esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes, porque és tu. Então, porque é o nosso grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, porque é o Filho Jesus Cristo quem fala, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta ela se abre. Nosso Pai, ele é grandioso demais, não duvide do poder de Deus, do seu tremendo poder. Ele é grande e é soberano sobre tudo e todas as coisas. Quando se fala aqui na terra, as palavras, como diz na palavra de Deus, que as palavras têm poder e traz à existência aquilo que ainda não existe pela fé, você começa a imaginar o seu milagre. Aí você começa a profetizar na sua vida.
Fala, filho do homem, profetiza, filho do homem, e você viu o que aconteceu, a mudança, a transformação, através do que o homem fala. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, aquele que pede, recebe, aquele que bate a porta de Deus, ela se abre. Ele é grandioso demais. Vamos pedir o socorro para Deus, o socorro de Deus bem presente em nossas vidas. Não podemos levar uma vida só no mundo natural e muito menos uma vida de reclamação. A murmuração, ela nos afasta de Deus. A fé, ela agrada a Deus. Então vamos ativar nossa fé, vamos colocar nossa fé em prática. Quem olhar para a tua vida vai dizer, realmente a transformação foi Deus, os milagres que Deus fez na tua vida, porque olharam para Pedro e falaram, nossa Pedro, o que você sentiu? Eu imagino todos os outros discípulos e as outras pessoas que souberam, perguntaram para ele, como foi a sensação, qual foi a sensação de você andar sobre as águas, você andar em cima das águas no mar, e você não teve medo logo assim que você pisou, você não afundou, quantos passos você deu, o que você sentiu, o que você viu, e quando você se assustou, você chegou a se afogar ou Jesus já te pegou antes? Isso, os curiosos, as pessoas que queriam saber. Mas ele sentiu, ele viveu aquilo que ninguém passou, ninguém sentiu junto com Jesus. Foi ele quem sentiu. E na hora que Jesus deu uma ordem, falou, volta, vai pescar, ele não pensou duas vezes, ele falou assim, Jesus, nós passamos a noite inteira tentando pescar, mas como é o Senhor que está falando, eu vou, porque ele sabia. Ora, quantos milagres você já viu acontecer na vida de outras pessoas? Quantos milagres você já presenciou na sua vida? De livramentos, fora aqueles que você não viu, Deus te dá livramento. Deus nos dá livramento que a gente nem vê todos os dias. A nossa vida é um grande milagre. Quantos queriam estar aqui na terra e já não estão mais conosco? Quantos gostariam de estar no seu lugar neste dia, neste momento? Quantas pessoas que invejam a tua vida e você fala, mas o que eu tenho? Você tem Jesus dentro de você. Você tem a sua fé, porque se você está escutando essa oração, é porque você crê, é porque você está em busca desse poder, desse amor de Jesus, de Deus, da grandiosidade de Deus. Você tem sede, você quer mais, e Ele é a água que mata a nossa sede. Ele é aquele que nos dá paz, a paz que excede todo o entendimento. Qual a área da tua vida que você precisa de um milagre urgente? Vamos orar o Salmo 70, pedindo socorro a Deus, livramento dos opressores, porque há uma guerra espiritual. Nunca se engane, meu irmão, minha irmã, a nossa luta é com quem a gente não vê. A nossa luta diária pela nossa vida é o inimigo das nossas almas querendo desmanchar o propósito de Deus na vida dos filhos de Deus, filhos e filhas amados. Mas quando você persiste em oração, quando você crê que tem um Deus que é grande, que é soberano e tremendo é o seu poder, e é impossível medir o seu entendimento, e que todo joelho se curvará diante de Jesus, aí você descansa, porque você tem os anjos de Deus lutando as suas batalhas. Faz como Pedro, confia em Deus, não volta atrás. Vai e obedece. Quando obedecemos, nós vemos o milagre, porque na palavra de Deus fala que a obediência o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
precisamos ser sábios, precisamos ter o temor do Senhor, porque com Deus não se brinca. E outra coisa, você vai prosperar. Você vai ser, já é grande, grande, grande e diferenciado aos olhos do Pai. Porque o teu coração, Deus está trabalhando nessa campanha. Está trabalhando o teu coração e mostrando a grandiosidade de Deus. E a mudança, a transformação. Ninguém fica a mesma coisa quando começa a entender a grandiosidade de Deus e que tudo vem do alto. A nossa vida financeira, a nossa vida sentimental, a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, tudo começa no mundo espiritual. Tudo vem do alto, porque tudo é Deus quem nos dá. Deus coloca os médicos certos na vida daqueles que estão enfermos e cura. Deus coloca as pessoas certas e abre portas que ninguém fecha para o trabalho, nas finanças, na vida sentimental, coloca uma pessoa boa, uma pessoa temente a Deus na vida do outro, e ali se forma uma grande família, uma família de Deus, uma família que o inimigo não toca. Quando você ora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, tudo muda, tudo se transforma através da tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar com muita fé o Salmo 70, pedindo livramento da perversidade humana e espiritual. Mas quando fala que retrocedam em desgraças os que zombam de mim, os inimigos das nossas almas, porque não peça desgraça de ninguém. Deus não se agrada de quem pede o mal para o seu irmão. Ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus veio para nos ensinar, e é esses ensinamentos que colocamos em prática. Não fazemos oração para destruir vidas, fazemos orações para nos livrar de toda maldade humana e espiritual, mas não para destruir vidas. Deus nos dá livramento de todo mal, mas aqueles que odeiam as nossas vidas aqui no mundo natural, todos eles entregamos nas mãos do Pai, porque não esqueça, Ele é Pai de todos, Ele é Pai nosso, e Ele é quem julga com justiça, e Ele julga com imparcialidade. Então devemos ter cuidado. Abra seus olhos, meus irmãos e irmãs. Peço bem para quem te fez mal. Fala, Senhor, cuida dele, bem longe de mim. Tira do meu caminho os invejosos, aquele que me quer mal, mas não deseja o mal. Ore comigo. Livra-me, ó Deus. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Vamos orar o Salmo 23, para que o Senhor seja sempre o nosso pastor, que nos guie pelas veredas da justiça sempre e nunca esqueça de nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de toda maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Ó grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, Jeová Jiré, o nosso provedor, vem, Senhor, com provisão na vida dos teus filhos e filhas. Vem, Senhor, com socorro, com urgência, assim como Jesus segurou na mão de Pedro. Segura, Senhor, na mão do teu povo e não nos deixa afundar. Traz, Senhor, a existência, os sonhos dos teus filhos e filhas. Vem, Senhor, traz a realidade para que todos vejam como é grande, como Deus é grande, como é grande o teu poder. Realiza sinais e maravilhas aqui na terra, Pai, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.